Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou o Gerson e nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a parte do carrinho da página do nosso cardápio. Então, na última aula a gente conseguiu fazer essa estrutura aqui, onde a gente colocou os dados que estavam no banco do cardápio, onde tem 3 tipos de cardápio e tem ao todo 11 pratos. Só que agora falta fazer essa parte do carrinho, onde a gente aperta um botão aqui, o item aparece aqui e a gente pode adicionar mais ou remover, e tem toda essa parte de fazer o total da nossa compra, quanto vai ser, né? Então, todas essas alterações vão ser feitas aqui nesse arquivo da própria página do cardápio. Então a gente vai começar fazendo o seguinte: primeiro eu tenho que criar a variável do nosso carrinho. Então vou vir aqui no data, vou colocar carrinho, vai receber uma lista vazia, e vou botar aqui também uma variável chamada total, que vai guardar o valor total da nossa compra, que vai ser esse aqui, que vai ser a soma de todos os itens do carrinho. Ok, a gente já tem a variável do carrinho guardando um array vazio. Agora eu preciso fazer o seguinte: aqui onde tem essa div, eu vou colocar um verif que vai verificar se essa lista está vazia. Então vou botar aqui carrinho.length maior que 0, ele vai mostrar a estrutura aqui do carrinho, essa estrutura aqui, toda ela. Se não, eu vou fazer o seguinte: aqui nessa div, vou botar aqui outra div aqui embaixo. Opa. Uma div com H1 e vou colocar adicione ao carrinho. Vou botar aqui uma classe para centralizar o texto, text center, vamos ver como fica. Ok, a nossa lista está vazia, então vai aparecer desse jeito. Agora eu preciso colocar alguma forma de adicionar os itens do cardápio no carrinho. Para isso eu vou criar um método aqui, vou chamar ele de adicionar ao carrinho. Esse método eu vou colocar para receber um prato. Vai funcionar da seguinte forma: se o prato estiver na lista de carrinhos, vai aumentar a quantidade de pratos que tem. Se não, eu vou adicionar ele com a quantidade 1. Primeiro, eu tenho que verificar se esse prato está na lista de carrinho. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma variável chamada encontrado. Vai receber um false. Eu vou fazer o seguinte: vou chamar aqui esse dis.carrinho for each element, e vou passar uma função. Esse element vai ser equivalente a cada item do carrinho, certo? Esse item do carrinho vai possuir o prato e a quantidade desse prato. Então, eu vou percorrer o carrinho. Se o elemento prato.id for igual ao prato id, que é o prato que eu estou recebendo aqui, então eu vou aumentar a quantidade desse elemento mais igual a 1, e vou botar aqui encontrado recebendo true, para dizer que esse prato foi encontrado dentro do carrinho. Ok? E aqui embaixo eu vou colocar um if. Se ele não for encontrado, então eu vou colocar this.carrinho.push, vai receber um objeto com os atributos. O prato vai receber o prato e a quantidade recebendo 1.
Ok. Então agora a gente já pode tentar adicionar um item no carrinho. Só que antes eu preciso colocar esse método aqui no botão de mais do nosso cardápio. Então vou vir aqui onde tem o botão mais, aqui do lado de href, vou colocar v, dois pontos, clique, adicionar ao carrinho, passando o prato. Agora vamos ver se funciona. Atualizar e pronto. Ele já está adicionando ao carrinho. Então agora vamos fazer a parte de adicionar os dados de cada item do carrinho. Deixa eu minimizar aqui o cardápio de novo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Logo aqui abaixo, nessa div, eu vou colocar um vfor que vai escrever cada item que a gente tem no carrinho. No caso, cada pedido. Então vou botar pedido em carrinho. Passar a chave aqui, pedido, pronto. Então se eu botar aqui, atualizar, ele vai estar vazio. Se eu apertar aqui, ele vai escrever para cada tipo de pedido diferente que eu tenho no carrinho, certo? Então agora a gente precisa colocar os dados dos pedidos. Aqui onde tem calabresa, eu vou colocar pedido, ponto, prato, ponto, nome. Aqui onde tem esse x2, que vai ser a quantidade, eu vou colocar pedido, ponto, quantidade. Aqui onde tem esse 50, que vai ser essa quantidade aqui de cada pedido, eu vou botar pedido, ponto, prato, ponto, valor, vezes pedido, ponto, quantidade. Então, se eu botar aqui atualizar, vou adicionar aqui um carrinho, calabresa, 25. Se eu adicionar outro, aumentou para 51. Caso era 25,50, aumentou para 51, tá certo. E aqui está o x2. Se eu botar outro prato aqui, 4 queijos, ok, está funcionando perfeitamente. Vou só dar uma separada aqui. Agora eu vou colocar a função para diminuir a quantidade do pedido do carrinho. Então, logo aqui abaixo do adicionar pedido, eu vou colocar o remover do carrinho, que também vai receber o mesmo prato. Aí tem também uma variável encontrado, recebendo false. Ele vai verificar se o carrinho está na lista de novo. Carrinho com for each element, passando uma função. Se esse elemento prato ponto id for igual ao id do prato, é porque ele foi encontrado. Então, encontrado vai receber true. Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se a quantidade desse elemento for maior que 1, ele apenas vai diminuir a quantidade. Elemento, quantidade, menos igual a 1. Ele apenas vai diminuir a quantidade em 1, certo? Se não, ele vai remover o pedido do carrinho. Vou colocar aqui diz ponto carrinho ponto splice, que é para ele fazer a remoção. E aqui eu tenho que passar a posição do nosso elemento. Para pegar a posição, eu vou colocar um diz ponto carrinho ponto index of, passando o elemento. E aqui eu coloco 1 porque eu quero remover apenas esse elemento.
Agora eu tenho que colocar esse método no botão do cardápio. Então, aqui onde tem o menos, eu vou colocar a mesma coisa, quase a mesma coisa que eu coloquei para adicionar. V. Clique. Remover. No carrinho, passando o prato. Botando para cá. Para testar, vou adicionar aqui. Vou remover e está funcionando. Está adicionando e removendo perfeitamente. E quando tem apenas um item e eu removo, ele some do carrinho. Então, está perfeito. Mas falta corrigir agora a parte desse texto aqui, de adicionar algo ao carrinho, que era para aparecer só quando a lista estivesse vazia. Então, para corrigir isso, eu vou estar voltando aqui no nosso código. E aqui, onde tem a parte de adicionar algo ao carrinho, nessa div aqui, eu vou colocar v else, que é no caso de não ter nenhum item na lista do carrinho. Se eu voltar e atualizar, adicionar algo aqui e pronto, o nome sumiu. Só aparece quando o carrinho está vazio. Ok. Falta agora a gente fazer a parte do total, para fazer a soma desses valores, que ele está um número fixo, está 50.0. E também a parte de esvaziar o carrinho no botão de finalizar a compra. Para fazer a parte do total, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, abaixo de remover o carrinho, vou colocar outro método. E vou chamar ele de atualizar total. E vou fazer o seguinte. Eu vou ter que chamar esse método toda vez que eu fizer alguma interação com o carrinho. Tipo, adicionar ou remover algum prato. Então, eu vou ter que zerar o valor total toda vez que eu atualizar. Então, diz.total vai receber 0. Por quê? Ele vai funcionar somando e acrescentando ao valor total. Então, se eu não colocar essa parte de zerar, ele vai ficar somando, mesmo que eu vá remover a lista e ela fique vazia, ok? Então, agora eu vou colocar o seguinte. Diz ponto carrinho ponto for each element. Passando a função aqui, vou fazer com que o total receba um mais igual para cada item do carrinho, para cada prato que está no pedido, né? Prato pronto valor, vezes a quantidade. Ponto quantidade. Então eu vou ter que chamar esse método aqui em todos os métodos que interagem com o carrinho. Aqui no remover, tem que colocar um diz aqui na frente, diz.atualizar total, né? Vou copiar e colocar aqui também na parte de adicionar ao carrinho. Pronto. Agora eu preciso colocar o valor da variável total no texto que vai aparecer lá. Então aqui onde tem esse 50.0, eu vou colocar chaves duplas total. Então se eu voltar e atualizar, aqui adicionando os produtos, ele já vai estar interagindo com o valor total. Então está funcionando perfeitamente. Agora falta, por último, esvaziar a lista quando aperta aqui em finalizar compra. Então vai ser um método bem simples. Vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar finalizar. Pronto. Aqui um diz ponto carrinho recebe uma lista vazia. Pronto, agora eu coloco esse método finalizar no botão adicionar, no botão finalizar compra. Aqui v dois pontos, clique, finalizar. Agora eu volto para cá e atualizo. E pronto. Está feito o nosso projeto. É isso. Ele está adicionando, removendo,
finalizando também. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima.